2 décadas e 9,7 bilhões depois, o maior e mais complexo telescópio espacial que a humanidade já construiu está pronto para enxergar a luz invisível das primeiras galáxias do universo. Entenda aqui como ele funciona e qual a sua importância para a ciência. O Big Bang foi um evento iluminado, frações de segundo após o marco zero, quando o universo conhecido estava exprimido no volume de uma partícula. A temperatura desse embrião cósmico era septilhões de graus maior do que a do núcleo do Sol, um número com 29 zeros. Porém, conforme o espaço se expandiu, ele esfriou e escureceu, e assim ficou por mais ou menos uns 300 milhões de anos após o seu nascimento. Até aí, o cosmos consistia em uma nuvem imensa dos gases de hidrogênio e hélio gelada em uma escuridão completa. É o que os astrônomos chamam de Idade das Trevas. Até que houve um acidente. Um acúmulo de hidrogênio bem gordinho desabou sobre a própria gravidade. O miolo dessa nuvem de gás ficou tão espremido que os átomos começaram a se fundir e liberar energia. Pela primeira vez em muito tempo, algo no universo estava denso o suficiente para emitir alguma luz. Nascia assim a primeira estrela. A luz desses primeiros astros, que logo se juntaram em galáxias, já está viajando há 13 bilhões de anos, o tempo de vida do nosso universo, e passa despercebida pelas redondezas da Terra a todo momento, porque se tornou um tipo de luz para a qual os nossos olhos e nosso cérebro não está ajustado. Mas com o maravilhoso telescópio espacial James Webb, isso é coisa do passado. A ideia era construir um sucessor para o telescópio espacial Hubble, lançado em 1990. O James Webb levou mais de 2 décadas entre atrasos, revisões técnicas e estouros do orçamento. O custo previsto inicialmente era de 3,5 bilhões de dólares, mas no final custou mais de 9,7 bilhões. Para entender como James Webb enxerga as primeiras luzes emitidas no universo, é preciso entender primeiro por que um telescópio óptico comum como o Hubble não é capaz disso. Vejam, meus espectadores, a luz é uma onda eletromagnética. Ondas têm 2 características essenciais, que são a distância entre 2 oscilações, que nós chamamos de comprimento, e um número de oscilações por segundo, que chamamos de frequência. Ondas curtas têm alta frequência e carregam bastante energia, enquanto as longas têm baixa frequência e são menos energéticas. E nós podemos organizar essa variedade em um espectro de comprimento, desde o comprimento mais curto ao comprimento mais comprido. A luz que nós enxergamos corresponde a comprimento de onda entre 380 e 700 nanômetros. Lembrando aqui que o nanômetro é um milionésimo de milímetro. Dentro dessa janela entre 380 e 700, nosso cérebro entende que as mais compridas, as de 700, são vermelho e as mais curtas, de 380, são violeta. Além do violeta, existe o ultravioleta, os raios X e os raios gama, que são as ondas mais curtinhas e energéticas de todas. Agora, no outro extremo, além do vermelho, existe o infravermelho, as micro-ondas e as ondas de rádio. Nós, é claro, não vemos nada disso. O problema é que a luz que os corpos celestes antigos emitiram chega até nós não no espectro visível, mas na faixa do infravermelho. Por isso que não conseguimos enxergar. A culpa é de um aumento no comprimento de onda chamado redshift ou desvio para o vermelho. Esse redshift é causado por um fenômeno que você já conhece com ondas sonoras, o efeito Doppler. Como o universo está se expandindo, a maioria das galáxias está se afastando de nós. Por causa disso, o brilho das mais distantes acaba esticado, chegando aqui em ondas bem compridas e bem preguiçosas que saem do espectro visível e entram na zona do infravermelho. Resumindo, queremos ver como eram os astros no momento da criação do universo há 13 bilhões de anos atrás, mas como isso é insanamente longe, quando a luz desses astros chega até aqui, em decorrência do redshift, ele já está num espectro que não conseguimos enxergar na Terra, nem por meio de equipamentos. Qual que é a solução? Então, observar essa luz através de um satélite, o nosso maravilhoso James Webb. E como o James Webb faz para enxergar essa luz? A sensibilidade do James Webb se deve, em parte, ao seu tamanho. Quanto maior o espelho principal de um telescópio, mais luz ele consegue coletar. E o James Webb tem um espelho de 25 metros quadrados e 6,5 metros de diâmetro. O telescópio é
tão grande que não caberia um foguete nenhum. Por isso foi planejado como um origami. Ele deixou a Terra dobrado dentro do transporte e, como se ele se espreguiçasse lentamente, atingiu sua forma final enquanto viajava em direção ao seu destino no espaço. E aí? E como que se dobra um espelho gigante? Construindo ele em pedacinhos. O espelho principal do James Webb é formado, na verdade, por 18 segmentos de espelhos hexagonais, um formato ideal segundo os astrônomos, porque oferece encaixes sem folgas e boa simetria entre todas as partes. Para que todos esses segmentos funcionassem como um espelho único, todos eles têm pequenos motores na parte de trás que os movimentam e ajustam sua curvatura com uma precisão microscópica. Alinhados, esses espelhos refletem a luz que recebem na direção de um espelho secundário, que então manda a radiação para dentro do telescópio nos instrumentos do James Webb. O James é formado por 3 sistemas de câmeras e sensores que trabalham com o infravermelho próximo, e o próximo aqui quer dizer próximo do espectro de luz visível. E tem um quarto instrumento que capta o infravermelho médio, que são ondas um pouquinho mais compridas e um pouquinho mais distantes do espectro visível. No começo do vídeo eu disse que humanos não veem infravermelho, mas na realidade isso é incorreto. Nós vemos, mas é com a pele. A radiação infravermelha é o que nós chamamos de calor, detectada pelo tato. Todos nós emitimos, e o problema é que no espaço o telescópio está exposto a muitos calores que acabam gerando interferência, como o Sol, a Terra e até o próprio equipamento do James Webb. Seus instrumentos de observação precisam ficar isolados de tudo. Por outro lado, o satélite precisa que a sua antena esteja apontada para a Terra para transmitir informações e que seu painel solar, que gera energia para o satélite, esteja direcionado para o Sol. A solução para esse impasse começa pela escolha de sua localização. Ele fica a 1,5 milhão de quilômetros de nós, quase 4 vezes a distância da Lua, no segundo ponto de Lagrange, ou L2, nome que homenageia o astrônomo italiano Joseph Louis Lagrange. Lagrange percebeu que o cabo de guerra gravitacional entre o Sol e a Terra gera 5 pontos em que as duas forças se equilibram. Objetos deixados nesses pontos ficam parados em relação à Terra, acompanhando a sua translação em volta do Sol, mas sem orbitá-lo como um satélite ou como a Lua faz. O ponto L1 fica a 1,5 milhão de quilômetros da Terra na direção do Sol, e lá ficam equipamentos que estudam a estrela virados para ela. Agora o ponto L2 fica na mesma distância, mas do lado oposto, de costas para o Sol, e por isso que ele é bom para equipamentos que estudam o espaço profundo, como é o caso do James Webb. O segundo recurso para resolver o problema é um protetor térmico do tamanho de uma quadra de tênis, que divide o satélite em dois e parece uma grande massa folhada. Na frente dessa estrutura, virados para a Terra e para o Sol, ficam o painel solar, a antena e os propulsores. Atrás, protegido pela barreira térmica, os instrumentos se mantêm em um ambiente escuro e frio, operando entre menos 234 e menos 266 graus Celsius. E o telescópio não fica parado no L2, porque colocar um objeto nesses pontos é como deixar um lápis em pé. A estabilidade está sujeita a qualquer pequena perturbação. Por isso, o James Webb gira em volta do L2, completando uma volta a cada 6 meses, ou seja, ele orbita em torno de um ponto vazio. Com essa movimentação, ele nunca fica exatamente alinhado com a Terra ou com a Lua, e então a luz do Sol nunca é bloqueada, coisa que acontece a cada 90 minutos com o telescópio Hubble, que está na órbita terrestre. Assim, os painéis solares do James Webb podem gerar energia sem interrupções. Por outro lado, o Hubble está perto de nós e pode receber manutenção. Por isso, o James Webb foi projetado para não precisar de reparos. Um dos instrumentos do telescópio, inclusive, tem 2 sistemas de câmera idênticos para que a qualidade óptica seja mantida mesmo se um deles falhar. O satélite subiu com combustível suficiente para fazer manobras que permitam a manutenção de sua posição no espaço por no mínimo 10 anos. Mas, como o lançamento em dezembro foi melhor do que o previsto, espera-se que o combustível economizado prolongue a missão por mais uma década aproximadamente. E isso é maravilhoso, porque o potencial do James Webb como ferramenta é interminável. Observar o infravermelho não é útil só para estudar estrelas e galáxias antigas e distantes, mas também para espiar planetas em outros sistemas solares, os exoplanetas. Embora estejam muito mais próximos de nós, esses exoplanetas são quase invisíveis
porque não emitem luz própria. Eles são aquecidos por sua estrela e por isso exalam infravermelho, exatamente como faz a Terra, aquecida pelo Sol. Se houver vida extraterrestre, é nesses lugares que ela se esconde. E se houver planetas habitáveis por aí, o James Webb é um bom candidato a identificá-los. Ele é um grande olho espacial, observando duas coisas que não podemos ver: o passado profundo e possíveis destinos para a nossa civilização. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito por toda a atenção que você me deu e peço muito encarecidamente que você deixe um like. Se você não segue nosso canal ainda, por favor, clica aí para seguir, clica para ativar o sininho para você estar atualizado de todas as informações. Lembre também de dar uma passada nas nossas outras redes sociais, no nosso TikTok, no nosso Instagram. Lá tem muito conteúdo diferente daquilo que você vê aqui no YouTube. Dá um suporte pra gente, dá uma passada lá, não esquece de você se inscrever em todas as nossas plataformas, tá bom? Muito obrigado de novo pela sua atenção, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.